Primo leve, a trégua. Sonhávamos nas noites ferozes, sonhos densos e violentos, sonhados de corpo e alma, voltar, comer, contar. Então soava breve e submissa a ordem do amanhecer. Vistava e se partia no peito o coração. Agora reencontramos a casa. Nosso ventre está saciado. Acabamos de contar. É tempo. Logo ouviremos ainda o comando estrangeiro. Vistava, 11 de janeiro de 1946. O degelo. Nos primeiros dias de janeiro de 1945, sob a pressão do Exército Vermelho, já nas proximidades, os alemães desocuparam às pressas a bacia mineira silesiana. Todavia, em outros lugares e em análogas condições, não hesitaram em destruir com fogo ou com as armas o lager, campo de concentração ou de extermínio, juntamente com os seus ocupantes. No distrito de Auschwitz, agiram de maneira diversas. Ordens superiores, ao que parece ditadas pessoalmente por Hitler, impunham a recuperação a qualquer preço de todos os homens aptos para o trabalho. Por isso, todos os prisioneiros sadios foram retirados, em condições assombrosas, para Buchenwald e Mauthausen, enquanto os doentes foram abandonados à própria sorte. A partir de vários indícios, é lícito deduzir a intenção primeira alemã de não deixar nos campos de concentração nenhum homem vivo. Mas um violento ataque aéreo noturno e a rapidez da investida russa induziram os alemães a mudar de ideia e a bater em retirada, deixando inacabados o próprio dever e a própria guerra. Na enfermaria do lager de Buna Monowitz, chegávamos a 800. Destes, cerca de 500 morreram das próprias doenças, do frio e da fome, antes que chegassem os russos, e outros 200, apesar dos socorros, nos dias imediatamente sucessivos. A primeira patrulha russa pôde ser vista do campo por volta de meio-dia, de 27 de janeiro de 1945. Charles e eu fomos os primeiros a avistá-la. Estávamos transportando para a vala comum o corpo de Somogil, o primeiro morto dentre os nossos companheiros de quarto. Reviramos a padiola na neve infecta, pois a vala já estava cheia e outra sepultura não era possível. Charles tirou o boné para saudar os vivos e os mortos. Eram 4 jovens soldados a cavalo que agiam cautelosos, com as metralhadoras embraçadas ao longo da estrada que demarcava os limites do campo. Quando chegaram ao arame farpado, detiveram-se, trocando palavras breves e tímidas, lançando olhares trespassados por um estranho embaraço para observar os cadáveres decompostos, os barracões arruinados e os poucos vivos. Pareciam-nos admiravelmente corpóreos e reais, suspensos. A estrada era mais alta do que o campo, em seus enormes cavalos, entre o cinza da neve e o cinza do céu, imóveis sob as rajadas do vento úmido que ameaçava o degelo. Parecia-nos, e assim era, que o nada atravessado de morte, no qual vagávamos fazia 10 dias como astros esbatidos, tinha encontrado seu próprio centro sólido, o núcleo de condensação. 4 homens armados, mas não armados contra nós. 4 mensageiros da paz, de rostos rudes e pueris, sob os pesados capacetes de pelo. Não acenavam, não sorriam, pareciam sufocados, não somente por piedade, mas por uma confusa reserva que selava as suas bocas e subjugava os seus olhos ante o cenário funesto. Era a mesma vergonha conhecida por nós, a que nos esmagava após as seleções, e todas as vezes que devíamos assistir a um ultraje ou suportá-la. A vergonha que os alemães não conheceram,
aquela que o justo experimenta ante a culpa cometida por outrem, e se aflige que persista, que tenha sido introduzida irrevogavelmente no mundo das coisas que existem, e que a sua boa vontade tenha sido nula ou escassa, e não lhe tenha servido de defesa. Assim, a hora da liberdade soou grave e acachapante, e inundou a um só tempo as nossas almas de felicidade e doloroso sentimento de pudor, razão pela qual quiséramos lavar nossas consciências e nossas memórias da sujeira que as habitava. E de sofrimento, pois sentíamos que isso já não podia acontecer, e que nada mais poderia acontecer de tão puro e bom para apagar o nosso passado, e que os sinais da ofensa permaneceriam em nós para sempre, nas recordações de quem a tudo assistiu, e nos lugares onde ocorreu, e nas histórias que iríamos contar. Porque, e este é o tremendo privilégio de nossa geração e do meu povo, ninguém pôde mais do que nós acolher a natureza insanável da ofensa, que se espalha como um contágio. É absurdo pensar que a justiça humana possa extingui-la. Ela é uma inexaurível fonte do mal. Quebra o corpo e a alma dos esmagados, os destrói e os torna abjetos. Recai como infâmia sobre os opressores, perpetua-se como ódio nos sobreviventes e pulula de mil maneiras contra a própria vontade de todos, como sede de vingança, como desmoronamento moral, como negação, como fadiga, como renúncia. Tais coisas, mal diferenciadas então e percebidas pela maioria somente como uma repentina onda de fadiga mortal, acompanharam a nossa alegria pela libertação. Por isso, poucos dentre nós correram ao encontro dos salvadores, poucos caíram em oração. Charles e eu permanecíamos de pé junto à fossa, com os membros lívidos, enquanto outros punham abaixo o arame farpado. Depois tornamos a entrar com a padiola vazia, levando a notícia aos companheiros. Durante todo o resto do dia nada ocorreu, coisa que não nos surpreendera, uma vez que estávamos fazia tempo acostumados com isso. No quarto, o beliche do falecido Somogui foi de pronto ocupado pelo velho Tilly, com visível nojo de meus dois companheiros franceses. Tilly, pelo que eu saiba, então, era um triângulo vermelho, um prisioneiro político alemão, e era um dos velhos do lager. Como tal, pertencera de direito à aristocracia do campo. Não fizera trabalhos braçais, pelo menos nos últimos anos, e recebera alimentos e roupas de sua casa. Por essas mesmas razões, os políticos alemães eram raramente hóspedes da enfermaria, onde desfrutavam de diversos privilégios. Primeiramente, o de fugir das seleções, pois no momento da libertação ele era o único, fora nomeado pelos SS que fugiam para o cargo de chefe do barracão do Bloco 20, de que faziam parte, além do nosso círculo de doentes altamente infectados, a seção TBC e a seção disenteria. Sendo alemão, levara muito a sério essa precária nomeação, durante os 10 dias que separaram a saída dos SS da chegada dos russos. Enquanto todos combatiam a última batalha contra a fome, o gelo e a doença, Tilly fizera diligentes inspeções em seu novíssimo feudo, verificando o estado do chão e das tigelas e o número das cobertas, uma para cada hóspede, vivo ou morto. Numa de suas visitas ao nosso quarto, elogiara Arthur em virtude da ordem e da limpeza que soubera manter. Arthur, que não compreendia o alemão e muito menos o dialeto saxão de Tilly, respondera-lhe: Vieux de Goutin e Putain de Boucher. Apesar disso, Tilly, naquele dia em diante, com evidente abuso de autoridade, adquirira o hábito de vir todas as noites ao nosso quarto para se servir da confortável privada. Era a única, em todo o campo, com a qual tomávamos regularmente todos os cuidados, e a única situada nas proximidades de um aquecedor. Até aquele dia, o velho Tilly fora um estranho para mim,
e, portanto, um inimigo. Além disso, alguém do poder e, portanto, um inimigo perigoso. Para as pessoas como eu, vale dizer, para a generalidade do lager, outras nuances não havia. Durante todo o longuíssimo ano transcorrido no lager, eu jamais tivera a curiosidade ou a oportunidade de indagar a respeito das complexas estruturas da hierarquia do campo. O tenebroso edifício de potências terríveis continuava totalmente acima de nós, e o nosso olhar se dirigia para o solo. Entretanto, foi esse mesmo Tilly, velho militar endurecido por 100 lutas pelo seu partido e dentro de seu partido, e petrificado pelos 10 anos de vida feroz e ambígua no lager, o companheiro e o confidente de minha primeira noite de liberdade. Durante todo o dia tivemos muito que fazer para encontrar tempo de comentar o acontecimento, que sentíamos realmente marcar o ponto crucial de toda a nossa existência. E talvez, inconscientemente, inventávamos o que fazer. Justamente com o objetivo de não ter tempo, pois diante da liberdade nos sentíamos confusos, esvaziados, atrofiados, inadaptados. Mas veio a noite. Os companheiros adoentados adormeceram também Charles e Arthur, com o sono da inocência, pois estavam no lager havia um mês e ainda não tinham sorvido o veneno. Eu, sozinho, embora exausto, não encontrava o sono por causa do esgotamento da doença. Doíam-me todos os membros, o sangue pulsava compulsivamente no crânio e eu me sentia invadir pela febre. Mas não era apenas isso, como se um dique houvesse desmoronado, logo quando as ameaças pareciam desaparecer, quando a esperança de voltar à vida deixava de ser considerada absurda, eu me encontrava subjugado por uma dor nova e mais vasta. Antes sepultada e relegada às fronteiras da consciência, por outras dores mais urgentes, a dor do exílio, da casa distante, da solidão dos amigos perdidos, da juventude perdida e da multidão de cadáveres nas proximidades. No meu ano de Buna, vira desaparecer 4/5 de meus companheiros, mas jamais sofrera a presença concreta, o assédio da morte, o seu hálito sórdido, a poucos passos, fora da janela, no beliche ao lado, nas minhas próprias veias. Permanecia deitado numa sonolência enferma e atravessada de pensamentos funestos. Mas dei-me logo conta de que alguém mais estava acordado. A respiração pesada dos que dormiam sobrepunha-se, de quando em quando, um arquejo rouco e irregular cortado por acessos de tosse e por gemidos e suspiros sufocados. Tilly chorava, um doloroso e desavergonhado choro de velho, insuportável como a nudez senil. Percebeu no escuro, talvez, algum movimento que eu fizera, e a solidão que até aquele dia ambos, por diversas razões, havíamos buscado, devia pesar-lhe quanto pesava para mim. Porque no meio da noite me perguntou: "Você está acordado?" E sem esperar resposta subiu com grande dificuldade ao meu beliche e de modo autoritário sentou-se do meu lado. Não era fácil compreendê-lo, não apenas por razões de linguagem, mas também porque os pensamentos que habitavam o meu peito naquela noite longa eram desmedidos, maravilhosos e terríveis, mas sobretudo confusos. Disse-lhe estar sofrendo de saudade, e ele, que deixara de chorar 10 anos, me disse: 10 anos. E após 10 anos de silêncio, com um fio de voz estridente, grotesco e solene a um só tempo, começou a cantar a Internacional, deixando-me atônito, desconfiado e comovido. A manhã seguinte trouxe para nós os primeiros sinais de liberdade. Chegaram, evidentemente mandados pelos russos, uns 25 civis poloneses, homens e mulheres, os quais com pouquíssimo entusiasmo começaram a trabalhar para pôr ordem e limpeza entre as barracas e remover os cadáveres. Por volta do meio-dia, chegou um menino assustado, que arrastava uma vaca pelo cabresto. Deu-nos a entender que era para nós.
e que a mandavam os russos, abandonando em seguida o animal e fugindo como um raio. Não saberia dizer como o pobre animal foi abatido em poucos minutos, estripado, esquartejado e os seus restos dispersos por todos os recessos do campo, onde se alojavam os sobreviventes. A partir do dia seguinte, vimos vagando pelo campo outras meninas polonesas, pálidas de piedade e nojo. Limpavam os doentes e cuidavam das chagas da melhor maneira possível. Acenderam no centro do campo uma enorme fogueira, alimentada com os restos dos barracões destruídos, onde cozinhavam a sopa em recipientes improvisados. Finalmente, no terceiro dia, vimos entrar no campo uma carroça de 4 rodas, guiada festivamente por Yankel, um Haftling prisioneiro. Era um jovem judeu russo, talvez o único russo entre os sobreviventes, e como tal, fazia naturalmente as vezes de intérprete e de oficial de ligação com os comandos soviéticos. Entre sonoras chicotadas, anunciou que estava encarregado de trazer ao lager central de Auschwitz, transformado agora num imenso lazareto, onde os vivos entre nós, em pequenos grupos de 30 a 40 por dia, a começar pelos doentes mais graves. Ocorrera, entretanto, o degelo, temido fazia vários dias, e à medida que a neve ia desaparecendo, o campo transformava-se num charco esquálido. Os cadáveres e as imundícies tornavam irrespirável o ar nevoento e delicado. Nem a morte cessara de ceifar vidas. Os doentes morriam às dezenas em seus frios beliches, e morriam aqui e acolá pelas estradas lamacentas, como fulminados. Os sobreviventes mais gulosos, os quais, seguindo cegamente o comando imperioso de nossa antiga fome, haviam se empatorrado das rações de carne que os russos, ainda ocupados em combates no fronte, faziam regularmente chegar ao campo. Às vezes pouco, às vezes nada, às vezes em desmedida abundância. Mas de tudo quanto ocorria ao meu redor, eu só me dava conta de maneira vaga e intermitente. Parecia que o cansaço e a doença, como animais ferozes e vis, tivessem esperado, escondidos, o momento em que eu me despia de todas as defesas, para me atacarem pelas costas. Eu continuava deitado num torpor febril, semiconsciente, assistido fraternalmente por Charles e atormentado pela sede e pelas dores agudas nas articulações. Não havia médicos nem remédios. Também sentia dor de garganta e metade do rosto estava inchado. A pele tornara-se vermelha e áspera e ardia como se queimasse. Era possível que estivesse sofrendo de várias doenças ao mesmo tempo. Quando chegou a minha vez de subir a carroça de Yankel, já não conseguia manter-me de pé. Fui içada a carroça por Charles e Arthur, junto com uma carga de moribundos, de quem eu não me sentia muito diferente. Chuviscava e o céu estava baixo e fosco, enquanto o lento passo dos cavalos de Yankel me conduzia para a tão distante liberdade. Desfilavam pela última vez sob os meus olhos os barracões, onde eu sofrera e amadurecera, a praça da Convocação, onde ainda se erguiam lado a lado a forca e uma gigantesca árvore de Natal, e a porta da escravidão, na qual, agora inúteis, liam-se ainda 3 palavras de escárnio: Arbeit macht frei. Só o trabalho liberta. 2. O campo maior. Em Buna, não sabíamos muito a respeito do campo maior de Auschwitz, propriamente dito. Os Haftling, transferidos de um campo para outro, eram poucos, nada locais. Nenhum Haftling o era, nem facilmente levados em conta. Quando a carroça de Yankel ultrapassou a famosa soleira, ficamos atônitos. Buna Monowitz, com seus 12.000 habitantes, era em comparação uma aldeia. Nada de blocos de madeira de um andar, mas inumeráveis edifícios tétricos e quadrados, de tijolos, de 3 andares, todos iguais. Entre eles passavam estradas pavimentadas retilíneas e perpendiculares, a perder de vista.
Tudo mais era deserto, silencioso, esmagado sob o céu baixo, repleto de lama, chuva e abandono. Também aqui, como a cada mudança de nosso tão longo itinerário, fomos surpreendidos com um banho quente, enquanto precisávamos de muitas outras coisas. Mas aquele banho não foi um banho de humilhação, um banho grotesco, demoníaco, sacral, um banho de missa negra, como que havia marcado a nossa descida ao universo do campo de concentração. E tampouco foi um banho funcional, antisséptico, altamente técnico, como aquele quando passamos, muitos meses depois, a esfera dos americanos. Um banho à maneira russa, em escala humana, extemporâneo e aproximador. Não pretendo pôr em dúvida que o banho para nós e naquelas condições fosse oportuno, era necessário e bem-vindo. Mas era fácil reconhecer no banho e em cada um daqueles memoráveis lavacros, por detrás do aspecto concreto e literal, uma grande sombra simbólica, o desejo inconsciente por parte da nova autoridade, que aos poucos nos absorvia em sua esfera, de nos despojar dos vestígios de nossa vida anterior, de fazer de nós homens novos, segundo seus modelos, impondo a sua marca. Os braços robustos de duas enfermeiras soviéticas depuseram-nos da carroça. Pomalu, devagar, devagar. Foram as primeiras palavras russas que ouvi. Eram duas moças enérgicas e experientes. Levaram-nos para uma das construções do lager, que foram sumariamente reordenadas, embora de maneira eficaz. Tiraram as nossas roupas, fizeram um sinal para que nos deitássemos nas treliças de madeira que cobriam o chão e, com mãos piedosas, mas sem cerimônia, nos ensaboaram, esfregaram, massagearam e nos enxugaram da cabeça aos pés. A operação prosseguiu rápida e direta com todos. Apesar de alguns protestos moralísticos jacobinos de Arthur, que se proclamava libre e citoyen, em cujo subconsciente o contato daquelas mãos femininas em sua pele entrava em conflito com tabus ancestrais. Houve, contudo, uma grave dificuldade quando chegou a vez do último grupo. Nenhum de nós sabia quem ele era, porque não estava em condições de falar. Era um fantasma, um homenzinho calvo, lodoso como uma parreira, esquelético, embrulhado por uma horrível contratura de todos os músculos. Haviam-no tirado do vagão, como um bloco inanimado, e agora jazia no chão sobre um flanco, enrascado e rígido, numa desesperada posição de defesa, com os joelhos espremidos contra o rosto, os cotovelos colados nos flancos e as mãos em cunha com os dedos apontados contra as costas. As enfermeiras russas, perplexas, buscaram em vão esticá-lo sobre o dorso, ao que ele emitiu gritos agudos como os de um rato. De resto, era fadiga inútil. Seus membros cediam elasticamente sob a pressão, mas, tão logo abandonados, estalavam para trás, assumindo a posição inicial. Tomaram a decisão de levá-lo para a ducha do jeito que se encontrava. E como tivessem ordens precisas, lavaram-no da melhor maneira, forçando a esponja e o sabão no emaranhado lenhoso daquele corpo. Por fim, tiraram o sabão conscienciosamente, despejando em cima dele umas 2 bacias de água morna. Charles e eu, nus e com frio, assistíamos à cena com horror. Enquanto um dos braços era esticado, viu-se por um instante o número tatuado. Eram 200.000. Um dos Vosges. Bonjour, c'est en français? Fez Charles e voltou-se em silêncio para o muro. Deram-nos camisas e cuecas e levaram-nos ao barbeiro russo para que pela última vez em nossa carreira nossos cabelos fossem cortados a zero. O barbeiro era um gigante moreno de olhos selvagens e endemoniados. Exercia sua arte com impensada violência e, por razões por mim ignoradas, trazia a metralhadora às costas.
Italiano Mussolini, disse-me de soslaio, e aos dois franceses, Français Laval, onde se vê como podem ser de pouco auxílio as ideias gerais para a compreensão dos casos singulares. Aqui nos separamos, Charles e Arthur, recuperada a saúde e com relativo bom aspecto, voltaram a fazer parte do grupo dos franceses e desapareceram de meu horizonte. Doente, fui levado à enfermaria, visitado sumariamente e enviado com urgência a uma nova seção infecciosos. Nas intenções, aquela devia ser uma enfermaria, e além disso, porque efetivamente fervilhava de enfermos. Com efeito, os alemães, na fuga, deixaram em Monowitz, Auschwitz e Birkenau apenas os doentes mais graves, os quais foram reunidos pelos russos no Campo Grande. Não era nem podia ser um lugar de tratamento, porque os médicos, na maior parte também doentes, eram poucas dezenas, os remédios e o material sanitário inexistentes, enquanto precisavam de tratamento 3/4 dos 5.000 hóspedes do campo. O lugar que me foi designado era um quarto enorme e escuro, cheio até o teto de sofrimentos e lamúrias. Para uns 800 doentes, havia apenas um médico de plantão e nenhum enfermeiro. Eram os próprios doentes que deviam responder às suas necessidades mais urgentes e aquelas de seus companheiros mais graves. Passei lá uma só noite, que recordo como um pesadelo. De manhã, contavam-se as dúvidas, os cadáveres nos beliches ou espalhados no chão. No dia seguinte, fui transferido para um lugar ainda menor, que continha apenas 20 beliches. Num deles, permaneci deitado por 3 ou 4 dias, sufocado por uma febre altíssima, consciente de tempos em tempos, incapaz de comer e atormentado por uma sede atroz. No 5º dia, a febre desaparecera. Sentia-me leve como uma nuvem, esfomeado e gelado, mas a minha cabeça estava livre, os olhos e os ouvidos apurados pelas férias forçadas, e já estava pronto para retomar contato com o mundo. No curso daqueles poucos dias, verificara-se ao meu redor uma visível mudança. Fora o último grande golpe de foice, o fechamento das contas. Os moribundos estavam todos mortos, enquanto nos outros a vida recomeçava a fluir tumultuosamente. Fora dos vidros, ainda que nevasse bastante, os funestos caminhos do campo não estavam mais desertos, pululavam num ir e vir álacre, confuso e rumoroso, que parecia ser um fim em si mesmo. Até tarde da noite ouviam-se ressoar gritos alegres ou iracundos, apelos, canções. Não obstante, a minha atenção e aquela dos meus vizinhos de leito raramente conseguia evitar a presença obsessiva, a força mortal de afirmação do menor e do mais inerme dentre nós, do mais inocente, de um menino, de Rubinek. Rubinek era um nada, um filho da morte, um filho de Auschwitz. Aparentava 3 anos aproximadamente. Ninguém sabia nada a seu respeito. Não sabia falar e não tinha nome. Aquele curioso nome, Rubinek, fora-lhe atribuído por nós, talvez por uma das mulheres, que interpretara com aquelas sílabas uma das vozes inarticuladas que o pequeno emitia de quando em quando. Estava paralisado dos rins para baixo e tinha as pernas atrofiadas, tão adelgaçadas como gravetos. Mas os seus olhos, perdidos no rosto pálido e triangular, dardejavam terrivelmente vivos, cheios de busca de asserção, de vontade de libertar-se, de romper a tumba do mutismo. As palavras que lhe faltavam, que ninguém se preocupava de ensinar-lhe, a necessidade da palavra, tudo isso comprimia seu olhar com urgência explosiva. Era um olhar ao mesmo tempo selvagem e humano, aliás, maduro e judicante, que ninguém podia suportar, tão carregado de força e de tormento. Ninguém, salvo Renek, era meu vizinho de cama, um robusto e vigoroso rapaz húngaro de 15 anos.
Henneck passava metade de seus dias junto do catre de Rubinstein. Era maternal mais do que paternal. É bastante provável que, se aquela nossa precária convivência tivesse continuado por mais de um mês, Rubinstein aprenderia a falar com Henneck. Certamente mais do que com as meninas polonesas, demasiado doces e demasiado fúteis, que o embriagavam de carícias e de beijos, mas evitavam-lhe a intimidade. Henneck, ao contrário, tranquilo e obstinado, sentava-se junto à pequena esfinge, imune à autoridade triste que dela emanava. Levava-lhe a comida, ajustava-lhe as cobertas, limpava-o com as mãos habilidosas, desprovidas de repugnância, e falava-lhe naturalmente em húngaro, com voz lenta e paciente. Após uma semana, Henneck anunciou com seriedade, mas sem sombra de presunção, que Rubinstein dizia uma palavra. Que palavra? Não sabia. Uma palavra difícil, não húngara. Alguma coisa como masclo, masticlo. De noite ficávamos de ouvido bem aberto. Era verdade, do canto de Rubinstein vinha de quando em quando um som, uma palavra. Não sempre exatamente a mesma, para dizer a verdade, mas era certamente uma palavra articulada. Ou melhor, palavras articuladas ligeiramente diversas, variações experimentais sobre um tema, uma raiz sobre um nome talvez. Rubinstein continuou, enquanto viveu, as suas experiências obstinadas. Nos dias seguintes, todos nós o ouvíamos em silêncio, ansiosos por entendê-lo, e havia entre nós falantes de todas as línguas da Europa. Mas a palavra de Rubinstein permaneceu secreta. Não devia ser uma mensagem, tampouco uma revelação. Era talvez o seu nome, se tivesse tido a sorte de ter um nome. Talvez, segundo uma de nossas hipóteses, quisesse dizer comer ou pão, ou talvez carne em boêmio, como sustentava com bons argumentos um dos nossos que conhecia essa língua. Rubinstein, que tinha 3 anos e que nascera talvez em Auschwitz, e que não vira jamais uma árvore. Rubinstein, que combatera como um homem até o último suspiro para conquistar a entrada no mundo dos homens, do qual uma força bestial o teria impedido. Rubinstein, o que não tinha nome, cujo minúsculo antebraço fora marcado mesmo assim pela tatuagem de Auschwitz. Rubinstein morreu nos primeiros dias de março de 1945, liberto, mas não redimido. Nada resta dele. Seu testemunho se dá por meio de minhas palavras. Henneck era um bom companheiro e uma perpétua fonte de surpresa. O seu nome também, como aquele de Rubinstein, era convencional. Seu nome verdadeiro, Koenig, fora alterado para Henneck, diminutivo polonês de Henrique, pelas 2 meninas polonesas, as quais, embora mais velhas do que ele, pelo menos 10 anos, sentiram por Henneck uma simpatia ambígua que logo se transformou num desejo aberto. Henneck Koenig, único em nosso microcosmo de sofrimento, que não estava doente nem convalescente, gozava, aliás, de uma esplêndida saúde do corpo e do espírito. Era de baixa estatura e de um aspecto doce, mas tinha musculatura de atleta, afetuoso e serviçal com Rubinstein e conosco. Guardava, todavia, instintos pacatamente sanguinários. O lager, armadilha mortal, moinho de ossos para os outros, fora para ele uma boa escota,
Em poucos meses fizera dele um jovem carnívoro, pronto rapaz, feroz e prudente. Nas longas horas que passamos juntos, narrou-me o essencial de sua vida breve. Nascer e morar numa fazenda na Transilvânia, em meio ao bosque junto à fronteira romena. Caminhava frequentemente com o pai pelo bosque no domingo, ambos com fuzil. Por que com fuzil? Para caçar? Sim, também para caçar, mas também para disparar contra os romenos. E por que disparar contra os romenos? Porque são romenos, explicou-me Henrique, com simplicidade desarmante. Eles também, de vez em quando, dispararam contra nós. Foram capturados e deportados para Auschwitz com toda a família. Os outros foram imediatamente assassinados. Ele dissera às SS que tinha 18 anos e que era pedreiro, enquanto na verdade tinha 14 e era estudante. Assim entraram em Birkenau, mas em Birkenau insistira sobre sua verdadeira idade e foram destinados ao bloco das crianças. Sendo mais velho e mais robusto, tornara-se capo, prisioneiro superior. As crianças eram em Birkenau como aves de arribação. Passados alguns dias foram transferidos ao bloco das experiências ou diretamente às câmaras de gás. Henrique compreendera de pronto a situação e, como bom capo, organizara-se. Estabelecera sólidas relações com o influente Häftling húngaro e permanecera até a sua libertação. Quando havia seleção no bloco das crianças, era ele quem escolhia. Não sentia remorso. Não. Por que sentir? Acaso havia outra maneira para sobreviver? Quando da desocupação do lager, sabiamente se escondera, de seu esconderijo, através da janelinha de uma adega, vira os alemães limpando às pressas os fabulosos armazéns de Auschwitz, e notara como, na confusão da partida, tinham deixado cair pelo caminho boa quantidade de alimentos em lata. Não se demoraram a recuperá-los, mas procuraram destruí-los, passando por cima deles com as correias de seus blindados. Muitas latas ficaram pregadas na lama e na neve, e sem se quebrar. De noite, Henrique saíra com um saco e reuniram um fantástico tesouro de latas, deformadas, achatadas, mas ainda cheias. Carne, porco, peixe, frutas, vitaminas. Não o dissera a ninguém, naturalmente. Falara comigo porque eu era seu vizinho de cama e podia ser-lhe útil como vigilante. Com efeito, visto que Henrique passava muitas horas a caminhar pelo lager em misteriosas tarefas, enquanto eu ficava na impossibilidade de me mover, minha custódia foi-lhe bastante útil. Tinha confiança em mim. Depôs o saco debaixo de minha cama e nos dias seguintes correspondeu-me com uma justa recompensa em gêneros, autorizando-me a tirar proveito daquelas ações de conforto que considerava apropriadas, em qualidade e quantidade, à minha condição de doente e à medida de meus serviços. Rubinstein não era o único menino. Havia outros em condições de saúde relativamente boas. Constituíram uma espécie de pequeno clube, muito fechado e reservado, no qual a intrusão dos adultos era visivelmente importuna. Eram pequenos animais selvagens e sensatos, que se entretinham entre eles em línguas que eu não compreendia. O membro mais influente do clã não tinha mais do que 5 anos e se chamava Peter Pavel. Peter Pavel não falava com ninguém e não tinha necessidade de ninguém. Era um belo menino louro e robusto, de rosto inteligente e impassível. De manhã descia de seu beliche, que se encontrava no 3º andar, com movimentos lentos, mas seguros, e às duchas para encher de água a sua tigela, lavando-se meticulosamente. Desaparecia o dia inteiro, fazendo apenas uma breve aparição ao meio-dia para receber a sopa naquela sua tigela. Aparecia, enfim, para o jantar,
Comia, saía e entrava pouco depois com o penico. Colocava-o num canto atrás do fogão, sentava-se por algum tempo, saía novamente com o penico, voltava sem ele, subia devagarzinho ao seu lugar, arrumava com o maior cuidado as cobertas e o travesseiro e dormia até amanhã sem mudar de posição. Poucos dias depois da minha chegada, vi com grande incômodo aparecer um rosto conhecido, o perfil patético e desagradável do Klein Kiepura, o mascote de Buna Monovitz. Todos o conheciam, era o mais jovem dos prisioneiros, não tinham mais que 12 anos. Tudo nele era irregular, a começar pela sua própria presença no lager, onde normalmente as crianças não entravam vivas. Ninguém sabia como nem por que fora admitido, e ao mesmo tempo todos sabiam até bem demais. Irregular era sua condição, pois não marchava para o trabalho, mas permanecia em semiclausura no bloco dos funcionários, vistosamente irregular, enfim, o seu aspecto. Crescera excessivamente e mal. Do busto atarracado e curto despontavam os braços e as pernas demasiadamente longas, como a aranha, e na parte baixa do rosto pálido, de traços não desprovidos de graça infantil, saltava para a frente uma imensa mandíbula, mais proeminente que o nariz. Klein Kiepura era a aspeçada e o protegido do Lager Capo, o capo de todos os capos. Ninguém o amava, exceto seu protetor, a sombra da autoridade, bem nutrido e vestido, dispensado do trabalho, levara até o último dia uma existência ambígua e insignificante de apaniguado, cheia de mexericos, delações e afetos ilícitos. Seu nome, erroneamente, como acredito, vinha sempre sussurrado nos casos mais clamorosos de denúncias anônimas na seção política e nas SS. Por isso, todos o temiam e o evitavam. Agora, o Lager Capo, destituído de todos os seus poderes, marchava para o ocidente, e o Klein Kiepura, convalescente de uma leve doença, seguira o nosso destino. Teve uma cama e uma tigela, inseriu-se em nosso limbo. Henneck e eu dirigíamos poucas e prudentes palavras, pois sentíamos em relação a ele desconfiança e uma piedade hostil, mas quase não nos respondia. Permaneceu mudo por 2 dias. Ficava todo encolhido no beliche, com o olhar fixando o vazio e os punhos fechados sobre o peito. Depois começou a falar de repente, e lamentamos o seu silêncio. O Klein Kiepura falava sozinho, como um sonho. E o seu sonho era ter feito carreira, ter se transformado num capo. Não compreendíamos se aquela era uma loucura ou um jogo pueril e sinistro. Sem trégua, do alto de seu beliche, junto ao teto, o menino cantava e assobiava as marchas de Buna, os ritmos brutais que escandiam nossos passos cansados todas as manhãs e todas as noites, e vociferava em alemão imperiosos comandos para uma tropa de escravos inexistentes. Levantem, porcos, entenderam? Arrumem as camas, rápido, limpem os sapatos, todos em fila, verificação dos piolhos, verificação dos pés, mostrem os pés, seus inúteis. Sujo outra vez, saco de merda. Preste atenção, não estou brincando. Se pego você outra vez, você vai para o crematório. Depois, gritando da maneira dos militares alemães, em fila, cobertos, alinhados, gola para baixo, em marcha com a música, as mãos sobre a costura das calças. E depois ainda, após uma pausa, com voz arrogante e estrídula, este não é um sanatório, este é um lager alemão, chama-se Auschwitz, e daqui ninguém sai senão pela chaminé. Se quiser é assim, se não quiser vai tocar o fio elétrico. O Klein Kiepura desapareceu dias depois, para alívio de todos. Entre nós, cansados e doentes, mas cheios da alegria tímida e trépida da liberdade, reencontrada, a sua presença ofendia como um cadáver, e a compaixão que ele suscitava era transida de horror. Tentamos em vão arrancá-lo de seu delírio. A infecção do lager fizera nele grande progresso. As 2 meninas polonesas, que desempenhavam na realidade muito mal as suas funções de enfermeira, chamavam-se Hanka e Jadzia. Hanka era uma ex-capo, como se podia deduzir de sua cabeleira não raspada e também dos seus modos insolentes. Não devia ter mais de 24 anos. Era de estatura mediana,
tez olivácea, traços duros e vulgares. Naquela atmosfera de purgatório, cheia de sofrimentos passados e presentes, esperanças e piedades, passava os dias diante do espelho, ou lixar as unhas das mãos e dos pés, ou apavonear-se diante do indiferente e irônico Henneck. Era, ou se considerava, de grau mais alto do que Jadzia, mas na verdade bastava bem pouco para superar em autoridade uma criatura tão humilde. Jadzia era uma menina pequena e tímida, de colorido róseo doente, mas o seu invólucro de carne anêmica era atormentado, lacerado por dentro, perturbado por uma secreta e contínua tempestade. Precisava, queria, tinha necessidade urgente de um homem qualquer, logo de todos os homens. Todo homem que passava pelo seu campo a atraía. A atraía materialmente, pesadamente, como o imã atrai o ferro. Jadzia fixava-o com os olhos encantados e atônitos. Levantava-se do seu canto, caminhava para ele com passo incerto de sonâmbula e buscava o contato. Se o homem se afastasse, seguia-o à distância, em silêncio, por alguns metros e depois, com olhos baixos, voltava à sua inércia. Se o homem esperava, Jadzia o envolvia, o incorporava, tomava posse, com os movimentos cegos, mudos, trêmulos, lentos, mas seguros que as amebas revelam sob o microscópio. O seu objetivo primeiro e principal era naturalmente Henneck, mas Henneck não a queria, zombava dela e a insultava. Todavia, menino prático que era, não se desinteressara do caso e o dissera a Noah, seu grande amigo. Noah não morava em nosso quarto, aliás, não morava em lugar algum e morava em todos os lugares. Era um homem nômade e livre, feliz do ar que respirava e da terra que pisava. Era o Staatsminister de Auschwitz, livre, o ministro das latrinas e fossas negras. Mas apesar desse encargo de coveiro que ele aceitara voluntariamente, não havia nada de torpe nele. Ou se algo havia, fora superado e apagado pelo ímpeto de seu vigor vital. Noah era um jovem pantagruel, forte como um cavalo, voraz e grosseiro. Assim como Jadzia queria todos os homens, Noah também queria todas as mulheres. Mas enquanto a delicada Jadzia se limitava a lançar a seu redor suas redes inconsistentes como um molusco nas pedras, Noah, pássaro de alto voo, cruzava do amanhecer até a noite todas as ruas do campo em sua carroça repugnante, estalando o chicote e cantando a plenos pulmões. A carroça parava na porta de cada bloco e enquanto seus gregários nojentos e fétidos apressavam, praguejando suas imundas necessidades, Noah passeava pelos quartos femininos como um príncipe do Oriente vestido com um casaco arabesco e matizado, cheio de remendos e botões. Seus encontros amorosos pareciam furacões. Era um amigo de todos os homens e o amante de todas as mulheres. O dilúvio terminara. No céu negro de Auschwitz, Noah via resplandecer o arco-íris, e o mundo era todo seu para ser repovoado. Frau Vita, aliás, Frau Vida, como todos a chamavam, amava ao contrário todos os seres humanos com um amor simples e fraterno. Frau Vida, de corpo desfeito e de doce rosto claro, era uma jovem viúva de Trieste, meio judia, sobrevivente de Birkenau. Passava muitas horas junto ao meu leito, falava de 1000 coisas ao mesmo tempo com a dispersão triestina. Rindo e chorando, tinha boa saúde, mas ferida profundamente, ulcerada por quanto sofrera e vira durante um ano de lager. E naqueles últimos dias terríveis, de fato, fora destinada ao transporte dos cadáveres, dos pedaços de cadáveres, dos miseráveis despojos anônimos, e aquelas derradeiras imagens passavam-lhe por dentro como uma montanha. Buscava exorcizá-las, lavando-se, mergulhando numa atividade tumultuada. Era ela a única pessoa que se ocupava dos doentes e dos meninos. Fazia-o com piedade frenética, e quando lhe sobrava tempo, lavava o chão e os vidros com fúria selvagem, enxaguava fragorosamente as tigelas e os copos, corria pelos quartos, levando mensagens verdadeiras ou fictícias, voltava depois ofegante e sentava-se no seu beliche.
com os olhos úmidos, esfomeada de palavras, de confiança, de calor humano. De noite, quando todos os trabalhos do dia terminavam, incapaz de resistir à solidão, saltava de repente de sua enxerga e dançava sozinha de uma cama para outra, ao som de suas próprias canções, apertando afetuosamente ao peito um homem imaginário. Foi Frau Vida quem fechou os olhos de André e de Antônio. Eram 2 jovens camponeses dos Vosges, ambos meus companheiros dos 10 dias de interregno, ambos atacados pela difteria. Parecia-me conhecê-los havia séculos. Com estranho paralelismo, foram atingidos simultaneamente por uma forma desentérica, que logo se revelou gravíssima, de origem tuberculosa. E em poucos dias, a balança de seus destinos começou a pender. Encontravam-se em 2 camas próximas, não se queixavam de nada, suportavam as cólicas atrozes com os dentes cerrados, sem compreender a natureza mortal. Falavam apenas entre si, timidamente, e não pediam socorro a ninguém. André foi o primeiro a partir, na metade de uma frase enquanto falava, como se apaga uma vela. Durante 2 dias ninguém veio removê-los. Os meninos olhavam-no com curiosidade confusa, depois continuaram a brincar no seu canto. Antônio permaneceu silencioso e só, encerrado por completo numa espera que o transfigurava. Seu estado de nutrição era discreto, mas por 2 dias sofreu uma metamorfose destruidora, como que absorvido pelo vizinho. Junto com Frau Vida, conseguimos, após muitas tentativas vãs, fazer vir um doutor. Perguntei-lhe em alemão se havia algo a ser feito, se havia esperanças, e pedi-lhe que não respondesse em francês. Respondeu-me em Yiddish, uma frase breve que não compreendi, então traduziu em alemão. Sem Kamerad ruf hier. O seu companheiro o chama. Antônio obedeceu ao chamado naquela mesma noite. Não tinham sequer 20 anos e ficaram no lager apenas 1 mês. E veio finalmente Olga, uma noite cheia de silêncio, trazer-me a notícia funesta do campo de Birkenau e do destino das mulheres transportadas comigo para o campo de concentração. Eu a esperava fazia alguns dias, não a conhecia pessoalmente, mas Frau Vida, que apesar das proibições sanitárias frequentava também os doentes de outras seções, à procura de sofrimentos para serem aliviados e coloque os apaixonados, informara-nos das respectivas presenças e organizaram o encontro ilícito em plena noite, enquanto todos dormiam. Olga era uma antifascista judaico-croata que se refugiara em 1942 na região de Asti com sua família, onde fora internada. Pertencia, pois, àquela onda de vários milhares de judeus estrangeiros que haviam encontrado hospitalidade e breve paz na Itália paradoxal daqueles anos, oficialmente antissemita. Mulher de grande inteligência e cultura, forte, bela e consciente, deportada para Birkenau, fora a única sobrevivente de sua família. Falava perfeitamente o italiano. Por gratidão e temperamento, fizera-se logo amiga das italianas do campo, e mais precisamente daquelas que foram deportadas com seu comboio. Contou-me a sua história, os olhos baixos, à luz da vela. A luz furtiva subtraía levemente o seu rosto às trevas, acentuando-lhe as rugas precoces, transformando-o numa trágica máscara. Um lenço cobria-lhe a cabeça, ela o retirou de repente e a máscara tornou-se macabra como uma caveira. O crânio de Olga estava nu, cobria-o apenas uma rala penugem cinzenta. Todos haviam morrido, todas as crianças e todos os velhos. Das 550 pessoas de quem havia perdido notícia ao entrar no lager, apenas 29 mulheres haviam sido admitidas no campo de Birkenau. Dessas, apenas 5 sobreviveram. Wanda fora para o gás, em plena consciência, no mês de outubro. Ela mesma, Olga, providenciara-lhe 2 comprimidos de sonífero, mas não foram suficientes.